Então, meus amados, como eu falei agora há pouco acerca do batismo, eu queria abordar pelo menos dois pontos, ou dois significados do batismo. O batismo, na realidade, é o pontapé inicial da nossa jornada cristã. Como nós lemos aqui em Marcos 16, versículos 15 e 16, o Senhor diz: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. O Senhor não falou aqui a todo filho de Deus, porque os filhos de Deus que já creram, já foram batizados, o que é que eles precisam? Não é simplesmente do evangelho para serem salvos, mas as pessoas que ainda não conhecem o Senhor, eles precisam crer e ser batizados. Se a pessoa apenas creu e não foi batizado, ele deu apenas o primeiro passo. Ainda falta dar o segundo passo, que é ser batizado. E ele disse que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, meus amados, deixa muito claro esse trecho que nós lemos agora há pouco, né? Aqui, essa passagem bíblica de Marcos 15, 16, versículos 15 e 16, que há uma necessidade de se realizar o batismo após crer. Não é inverter a ordem, ser batizado para depois crer. É crer e ser batizado. É essa maneira que o Senhor nos orienta. Então, cada vez que uma pessoa crê no Senhor, ele foi gerado de novo. Ele recebeu a vida divina para dentro dele. E através do batismo, ele também está fazendo uma transferência do velho homem, de Adão, para Cristo. Ele está testemunhando que ele nasceu de novo, que ele agora é uma nova criatura, tornou-se filho de Deus e não está mais no mundo. O mundo agora não o atrai mais. Ele não é mais uma pessoa escravizada pelo pecado, porque ele já nasceu de novo, ele já foi gerado de novo, mas ele precisa dar um testemunho diante das pessoas. Quando ele é batizado, ele começa a dar esse testemunho. Se a gente observar a trajetória de Paulo, né, toda a sua carreira como cristão, antes ele era uma pessoa muito zelosa da lei, uma pessoa que, se você olhasse para o currículo de Paulo, é um currículo admirável. Segundo a lei, ele era irrepreensível. Mas no dia que ele teve um encontro com o Senhor e recebeu o Senhor no seu interior, a sua vida foi transformada. Ele começou a dar um testemunho como cristão. E se a gente for analisar e ver os detalhes de tudo que aconteceu na vida de Paulo, a gente fica admirado como o Senhor usou aquele vaso. Mas para isso ele teve que passar por isso que eu falei agora há pouco. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, o batismo, ele tem dois significados muito importantes na vida de um cristão. O primeiro é que, quando a pessoa crê e é batizado, acontece isso que eu falei agora há pouco. Ele é separado do mundo. Mas, por outro lado, ele é introduzido na igreja, que é o corpo de Cristo. Há muitos ensinamentos que não condiz com o que a Bíblia ensina acerca de a vida após o batismo. Alguns pregam que a pessoa, após ser batizado, ele se torna membro de uma organização religiosa ou membro de um grupo cristão ou de qualquer outra coisa. Mas, na realidade, o que a Bíblia ensina é que, após o batismo, a pessoa é introduzida no corpo de Cristo, que é a igreja.
A igreja é o corpo de Cristo e ele se torna membro desse corpo por meio do batismo. Então, se a pessoa não tomou essa decisão de ser batizado, ele apenas creu. Mas para se tornar membro do corpo de Cristo, ele tem que ser introduzido na igreja, ser batizado e se tornar membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Então, tem um relato, irmão, na Bíblia, que também me chama muita atenção, é muito conhecido dos irmãos, que está no capítulo 3 do Evangelho de João. Ali narra um diálogo que o Senhor teve com uma pessoa muito sábia em Jerusalém. Essa pessoa, irmãos, é Nicodemos. No capítulo 3, versículo 1 de João, fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Irmãos, se a gente vê o versículo 1 e o 2, e quando a gente começa a ler o versículo 3, parece que o Senhor cortou todo o relato que ele estava tendo com Nicodemos e falou um assunto que não tinha nada a ver com o que Nicodemos falou. Ele disse: a isto respondeu Jesus, no versículo 3. Em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, irmãos, esse é o primeiro ponto do batismo. Para que uma pessoa possa ver o reino de Deus, que é a igreja, ele precisa nascer de novo. O que é nascer de novo? Muitas pessoas, assim como Nicodemos, que falou aqui no versículo 4, ele ficou abismado quando o Senhor falou que quem não nascer de novo, ele ficou como que perturbado, sem entender, e disse: Senhor, como pode um homem nascer sendo velho? Porventura ele pode retornar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? O Senhor falou para ele que aquilo que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso está no versículo 5, mas eu vou já chegar lá. Perguntou-lhe Nicodemo: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Irmãos, o nascimento que nós tivemos, que herdamos dos nossos pais, nós fomos gerados dos nossos pais segundo a carne. Esse nascimento, irmãos, não agrada a Deus. Esse nascimento é o nascimento da vontade da carne e do sangue do homem. Então, quando o Senhor falou para Nicodemos, ele disse: Nicodemos, você precisa nascer de novo. E o que é o segundo nascimento? É nascer da água e do Espírito. Aí, amados, entra a importância do batismo. Quando nós descemos as águas, nós estamos dando esse testemunho, que nós nascemos de novo, não mais da vontade da carne, nem do sangue, mas da vontade de Deus. Mas para confirmar esse segundo nascimento, se faz necessário nós sermos batizados. Receber a vida divina para dentro de nós, quando nós cremos, isso acontece. Mas a realidade disso é quando nós somos batizados. Se você vê a história do povo de Israel, quando eles estavam escravizados no Egito, e quando o Senhor libertou o seu povo da escravidão de Faraó, aconteceu um fato, irmãos, que muitas vezes a gente não observa esse fato, ou às vezes não tem muita clareza desse fato. Mas quando o Senhor libertou o seu povo do Egito, que tipifica o mundo, aonde foi que aquele povo foram batizados? Quando o Senhor, através de Moisés, levou o povo, que o povo se deparou-se com o mar,
Moisés ficou sem saber o que fazer e foi clamar a Deus, e Deus disse: Moisés, diga ao povo que ande. E quando ele chegou na beira do mar, o Senhor disse: estende o teu cajado sobre o mar. E ali o mar se abriu e o povo passou a pé enxuto. Ali, irmãos, é como que tinha sido o batismo daquele povo nas águas do mar. E qual era o destino daquele povo, irmãos? Quando eles saíram do Egito, que tipifica o mundo, a primeira coisa que aconteceu foi o batismo nas águas, para consolidar a carreira cristã deles. E o alvo deles era ser introduzido na boa terra de Canaã. Então, amados irmãos, com a nossa trajetória cristã não é diferente. No dia que alguém pregou o evangelho para mim e para você, para nós cremos. Nós invocamos o nome do Senhor, como diz lá em Romanos, e a vida divina entrou em nós. Mas nós tivemos essa necessidade de sermos batizados. Assim como aquele povo que foi introduzido no Mar Vermelho e cruzaram o mar, o alvo deles, o foco deles era entrar na boa terra de Canaã. O Senhor, irmão, nos libertou do mundo. Nós éramos escravos de Satanás, estávamos presos no mundo. E o Senhor nos libertou e nos introduziu na igreja, no corpo de Cristo. E hoje o nosso alvo, como filho de Deus, membros do corpo de Cristo, tendo Cristo como nosso cabeça, ele quer nos introduzir no reino. E o caminho que o Senhor está usando, irmãos, é a igreja. Há muitos ensinamentos quando se fala da igreja. Alguns falam da igreja de uma forma que não condiz com o que a Bíblia ensina. Por exemplo, essa questão da igreja física, ela não existia na época dos apóstolos. Quando uma pessoa cria no Senhor, na época, lá em Atos, deixa isso bem claro, ela era introduzida no corpo de Cristo, que é a igreja, e ela morava, digamos, as pessoas que criam no Senhor e moravam em Jerusalém, eles faziam parte da igreja que está em Jerusalém. Se eles morassem em Corinto, eles faziam parte da igreja que está em Corinto. Então, através do batismo, eles se tornavam membro do corpo de Cristo e eram introduzidos na vida da igreja. Se nós lermos Atos dos Apóstolos, capítulo 2, eu não vou ler porque o tempo não deixa, é meio rápido, mas ali, naquela pregação de Pedro, aproximadamente 5.000 pessoas creram no Senhor. Mas a Bíblia deixa bem claro que havia a igreja em Jerusalém. Não era as igrejas em Jerusalém, era a igreja. Então, irmãos, eu falei agora há pouco do significado do batismo, do primeiro significado, que é crer e ser batizado. Isso é o começo. A vida divina é entre nós entramos na vida da igreja, e a partir daí, o nosso alvo é reinar com Cristo. Mas para isso, é necessário nós vivermos a vida da igreja aonde nós estamos. Por exemplo, hoje eu estou morando em Quixadá. Eu faço parte de qual igreja? Talvez alguns irmãos já tenham perguntado: irmão Flávio é de qual igreja? Qual é a igreja do irmão Flávio? Irmão, se eu moro em Quixadá e eu criei no Senhor, eu fui batizado nas águas e eu fui introduzido na vida da igreja, então eu tenho que dar um testemunho na cidade que eu estou morando. Eu moro em Quixadá, eu vivo a vida da igreja em Quixadá, junto com todos os filhos de Deus que creram no Senhor e moram nessa cidade. Não tem nada complicado nisso. A nossa mente, às vezes, é que complica. Mas se eu vivo nessa cidade, se eu moro nessa cidade, e eu dou o testemunho da igreja nessa cidade, eu sou um com os irmãos que moram nessa cidade e creram no Senhor como eu criei, e a partir daí nós vivemos a vida da igreja nessa cidade. Tem uma passagem, irmãos, em Apocalipse, eu vou ler aqui com os irmãos, já está o tempo um pouco meio adiantado, mas vai dar tempo ainda. Apocalipse, capítulo 1. Eu vou ler aqui com os irmãos bem rapidinho.
para entendermos, irmãos, a segunda etapa do batismo. O segundo significado do batismo. O primeiro significado é o que eu falei agora há pouco, né? É sermos tirados do mundo, é sermos separados por Deus e sermos introduzidos no corpo de Cristo, que é a igreja. A partir daí, irmãos, nós vamos dar um outro testemunho, que é viver a vida da igreja, que foi o que o Senhor falou para Nicodemos. No relato de Nicodemos, o Senhor falou que aquele que não nascer de novo, ele não pode ver o reino de Deus. O que é o reino de Deus, irmão, na terra? É a igreja. A partir do momento que você creu no Senhor, foi batizado e introduzido no corpo de Cristo, se tornou membro do corpo de Cristo, você está vivendo a vida do reino aqui na terra através da igreja. A igreja ela é a realidade do reino dos céus na terra. O reino de Deus na terra é a realidade do reino de Deus na terra é a igreja. Agora, no futuro, nós temos a manifestação do reino, que é o reino milenar. Mas, por enquanto, nós estamos vivendo nessa terra a realidade do reino, que é a vida da igreja. Nós somos introduzidos na vida da igreja por meio do batismo. Nos tornamos membro do corpo de Cristo. Agora, com relação ao testemunho da igreja, como eu falei agora, em Apocalipse, capítulo 1, no versículo 10, fala assim: achei-me em espírito no dia do Senhor, e eu vi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vê, escreve em livro e manda às 7 igrejas. Aí vem o quê? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Amados irmãos, aqui, João, quando teve essa visão, que o Senhor pediu que ele enviasse, escrevesse essas palavras em livro, enviasse às 7 igrejas, ele falou de 7 cidades. Se nós lermos a história do continente asiático, por exemplo, na Ásia Menor, essas 7 cidades aqui, irmãos, elas se acham, ou se encontravam na época em que João escreveu isso aqui, na Ásia Menor. Eram 7 cidades do continente asiático: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, como eu falei agora há pouco, eu moro em Quixadá. Se Paulo fosse escrever uma carta para mim hoje, para nós, ou mesmo essa carta de João aqui fosse escrita para nós que estamos vivendo no século XXI, se ele fosse escrever essa carta para a igreja ou para os irmãos que moram em Quixadá, com certeza ele ia dizer que escrevesse essa carta para a igreja em Quixadá. Assim como ele falou para João escrever essa carta aqui, esse livro, e enviar às 7 igrejas, e ele usou 7 cidades, irmãos, a Bíblia não muda. A palavra de Deus não muda. Mas o que foi que mudou, irmãos? Por que é que hoje, quando se fala da igreja, há uma certa contradição ou uma certa confusão na mente dos irmãos? Porque, infelizmente, irmãos, os irmãos não atentaram para a realidade da palavra de Deus. Se eu sair de Quixadá e for para Fortaleza, quando eu chegar em Fortaleza, eu sou um com os irmãos que moram em Fortaleza. E vou viver a vida da igreja em Fortaleza. Se eu sair de Fortaleza e vou para Maracanaú, por exemplo, Maranguape, eu chegando naquela cidade, eu vou viver a vida da igreja naquela cidade. E todos os filhos de Deus que creram no Senhor e moram naquela cidade, eles vão dar esse mesmo testemunho. Porque, através do batismo, eu fui introduzido no corpo de Cristo, que é a igreja. Então, eu preciso ver 2 coisas com relação à igreja. A igreja ela tem 2 aspectos. Ela tem um aspecto universal e tem o aspecto local.
No aspecto universal, todos os filhos de Deus que creem no Senhor, eles dão o testemunho da igreja no seu aspecto universal. Mas com relação à expressão local, a unidade do corpo de Cristo, nós só podemos dar esse testemunho na cidade que nós estamos morando. Eu não quero aqui confundir a mente dos irmãos. Também não estou aqui falando de teologia, ou de escatologia, ou de qualquer coisa que traga confusão para os irmãos. Eu só queria deixar claro uma coisa, que o batismo nas águas tem esses dois significados. Um é nos separar do mundo, e o outro é nos introduzir na vida da igreja. Então, quando você creu no Senhor, recebeu a vida divina, você se tornou membro do corpo de Cristo. E o que você precisa é dar esse testemunho como cristão na cidade que você mora. Voltando a falar um pouco de Paulo, quando Paulo creu no Senhor, antes o que é que ele fazia? Ele perseguia a igreja. E qual era o distintivo que Paulo via nas pessoas, Saulo, né, que antes era Saulo, para que ele pudesse identificar quem era crente? Porque naquela época não tinha Bíblia, os irmãos não viviam uma vida como vivem hoje. O que era que distinguia um cristão dos não cristãos naquela época? Saulo, ele perseguia aqueles que invocavam o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor é chamar pelo nome. Então, quando ele via alguém dizendo Senhor Jesus, chamando ele, ou invocando o seu nome, ele dizia, esse aí é crente. Então, ele perseguia as igrejas. Hoje, irmãos, há uma confusão um tanto generalizada com relação a essa palavra igreja. Porque muitos perderam essa base ou essa visão com relação à igreja como corpo de Cristo, a expressão prática da igreja numa cidade. Então, hoje, todos os filhos de Deus que creram no Senhor e moram em determinada cidade, eles são a igreja do Senhor naquela cidade. Eles dão o testemunho do corpo de Cristo, tendo Cristo como cabeça e nós, os membros desse corpo. Então, quando o Senhor me deu essa visão, irmãos, através do batismo, através da palavra de Deus, eu fiquei maravilhado, porque eu disse, meu Deus, antes eu não tinha essa visão da igreja como o corpo de Cristo, a expressão prática da igreja numa cidade. Então, universalmente, eu tinha a visão, porque eu sabia que a igreja era no mundo inteiro. Todos os filhos de Deus que moram, que creem no Senhor, são a igreja. Mas no dia que o Senhor me mostrou a vida prática da igreja numa cidade, eu pude ver, Senhor, se os irmãos colocaram algum nome, é porque eles quiseram botar, mas eles são meus irmãos, eles têm a mesma vida que eu tenho, eles creram no mesmo Deus que eu criei, eles receberam o mesmo Espírito que eu recebi, e por isso nós somos filhos de um único Deus, e temos a mesma vida. Fomos introduzidos no único corpo, que é o corpo de Cristo, a igreja, e damos um único testemunho, o testemunho da unidade do corpo de Cristo na cidade em que moramos. Então, são esses dois aspectos do batismo, irmão, como eu falei agora há pouco. Um é para nos tirar do mundo, é para nos introduzir no corpo de Cristo, que é a igreja. E a partir daí, nós vamos dar esse testemunho na cidade que nós estivermos. Se eu sair daqui de Quixadá e for para Quixeramobim, quando eu chegar lá, eu vou ser um com os irmãos que moram lá. A igreja em Quixeramobim. Pois é, então, nós não podemos, irmãos, nos dividir por questões doutrinárias, por questões de placa. Nós temos que dar um testemunho de unidade na cidade que nós moramos. Isso é a igreja, é o corpo de Cristo. Cristo é o cabeça, somos os seus membros e damos esse testemunho na cidade que nós moramos. É a expressão prática da igreja em cada cidade. Então, eu louvo ao Senhor, irmãos, por essa visão. Isso não é uma visão minha, não foi eu não estou aqui inventando história, eu não estou aqui querendo confundir a mente dos irmãos, eu só estou querendo mostrar para os irmãos qual é a vontade de Deus através do batismo na vida das pessoas.
Não é simplesmente pegar uma pessoa e tornar membro de uma organização, mas o Senhor quer tornar aquela pessoa membro do seu corpo, que é a igreja. Então, quando a gente vê essa passagem de Apocalipse, falando das 7 igrejas na Ásia, a gente vê claramente que o objetivo de Deus, o alvo de Deus, é que haja a igreja em uma cidade. Como está aqui Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É a mesma coisa, irmãos, de hoje. Se nós vivermos essa realidade hoje, com certeza, irmãos, nós estamos fazendo a vontade de Deus. Eu não tenho a minha igreja, a igreja é do Senhor. Os irmãos não têm as suas igrejas, a igreja é do Senhor. E ela, de acordo com a Bíblia, ela é uma em cada cidade. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo, numa cidade. Eu sei que para a pessoa que não viu ainda, talvez fique um pouco difícil, mas, irmão Flávio, como é que pode haver uma só igreja em Fortaleza, por exemplo? Irmãos, isso é uma questão de visão. Assim como havia a igreja em Jerusalém, por que não é possível haver hoje a igreja em Fortaleza? A igreja numa cidade? Isso é o que a Bíblia ensina. Mas para ver isso aqui, irmãos, é preciso ter uma visão celestial. Eu não consigo ver isso com os olhos carnais. A Bíblia fala de algo misterioso. A igreja é um grande mistério. Mas graças ao Senhor que esse mistério está sendo revelado para nós. O Senhor está nos mostrando a igreja, o corpo de Cristo, a sua expressão em uma cidade. Louvado seja o nome do Senhor.